Na noite em que enterrei minha mãe, meu pai me levou para sua cama dizendo que era para eu não me sentir sozinha. Foi o início de 10 anos de terror silencioso. Quando finalmente entendi o que era aquele carinho especial, já era tarde demais. Mas o destino às vezes cobra com juros o que nos foi tirado. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesse cantinho tão especial da internet. Sou Hannah Monsalves, tenho 73 anos bem vividos e hoje moro aqui em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, na terrinha que me acolheu depois de tantas voltas que a vida dá na gente. Hoje o céu está limpinho, com um azul que me lembra os dias de verão da minha infância. Estou sentada aqui na minha varanda, com meu crochê no colo e meu chimarrão ao lado, olhando para as flores do meu pequeno jardim. As begônias estão lindas nessa época do ano, sabia? Cada manhã, quando acordo, a primeira coisa que faço é abrir as cortinas e admirar como a natureza é generosa, mesmo quando a vida nem sempre foi. Todo dia eu faço questão de me sentar nessa cadeira de balanço que meu finado marido Augusto me deu há quase 30 anos. Não é dessas modernas, não. É daquelas antigas, de madeira maciça, que range um pouquinho quando você se balança. Mas é um rangido gostoso, sabe? Como se a cadeira estivesse conversando comigo, contando as histórias que ela já viu. Foi aqui nessa mesma cadeira que comecei a gravar esses vídeos para vocês. Minha neta Clarinha que teve a ideia. Vó, ela me disse um dia, suas histórias são tão importantes, a senhora devia compartilhar com mais gente. No começo fiquei com vergonha. Imagina, uma senhora da minha idade aparecendo na internet. Mas depois percebi que talvez, só talvez, minhas experiências pudessem ajudar alguém por aí. E olha só no que deu. Já são quase 2 anos compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês. Cada comentário que recebo é como um abraço quentinho, sabe? Guardo todos no coração. Minha Clarinha me ajuda a ler todos eles. E às vezes até choro de emoção vendo quantas pessoas bonitas conheci por causa desse aparelhinho de celular. Hoje quero conversar sobre algo que guardei dentro de mim por muitos anos. Não é uma história fácil de contar, mas aprendi que as histórias mais difíceis são justamente aquelas que mais precisam ser ouvidas. É sobre sombras do passado, sobre dores que carregamos em silêncio, mas também é sobre libertação. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Será que é de manhãzinha com aquele café quentinho, depois do almoço descansando um pouquinho, ou já de noitinha preparando para dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, minha história começa há muitos anos, quando eu ainda era uma menina de tranças e vestido de bolinhas. Uma época em que o mundo parecia maior e mais assustador, principalmente quando perdemos aqueles que nos protegem. Foi uma época de escuridão, mas também foi o começo de uma jornada que me trouxe até aqui, sentada nessa cadeira, compartilhando com vocês pedacinhos da minha alma. Não é fácil voltar a esses momentos, mas como minha avó Inês dizia, a gente só se liberta daquilo que tem coragem de encarar de frente. E hoje, meus queridos, vou encarar de frente uma das partes mais doloridas da minha vida. Vou contar sobre um tempo em que mãos que deveriam proteger se tornaram a fonte do meu maior medo. Mas também vou contar como encontrei força onde achei que só havia fraqueza. Então se acomodem, peguem um cafezinho ou um mate como o meu e vamos juntos por essa estrada de memórias. Porque algumas histórias, mesmo as mais difíceis, precisam ser contadas para que outras não precisem ser vividas. Nasci em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, uma cidadezinha pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Era um lugar bonito, com aquelas casinhas coloridas e o rio Jaguarão serpenteando ao lado, separando o Brasil e o Uruguai. Meu pai, Ernesto Monsalves, trabalhava como marceneiro, tinha a própria oficina nos fundos da nossa casa. Era um homem alto, de ombros largos e mãos grandes e calejadas pelo trabalho com a madeira.
Já minha mãe, Idalina, era costureira, das boas. Fazia vestidos de noiva, que eram disputados por moças, até de outras cidades. Nossa casa era simples, mas sempre bem arrumadinha. Tinha um corredor comprido que ligava a sala aos 3 quartos. O meu era pequeno, com uma janela que dava para o quintal dos fundos. Nas paredes, mamãe havia colado papel florido que ela mesma escolheu. Eu adorava ficar contando as flores enquanto esperava o sono chegar. Havia um quintal grande, com um pé de bergamota que dava frutas tão doces que o cheiro se espalhava por toda a vizinhança quando estavam maduras. Éramos uma família comum naquela época. Papai trabalhava o dia inteiro na oficina, mamãe costurava e cuidava da casa, e eu e meu irmão Tadeu, 2 anos mais velho que eu, íamos para a escola caminhando juntos pela manhã. Tadeu sempre foi o protetor, segurava minha mão nas ruas de paralelepípedos e me defendia quando algum menino implicava comigo. Nossa rotina era simples e previsível. Acordávamos cedinho, tomávamos café com pão caseiro e chimia de figo que mamãe fazia. Depois íamos para a escola. No almoço, éramos todos juntos à mesa. Papai fazia questão desse momento em família. É no pão e na mesa que se conhece o caráter de um homem, ele sempre dizia. À tarde, brincávamos no quintal ou ajudávamos nas tarefas de casa. Tadeu gostava de ficar na oficina com papai, aprendendo o ofício. Eu preferia ficar perto da mamãe, vendo-a costurar, os dedos delicados guiando o tecido sob a agulha da máquina. Nas tardes de domingo, passeávamos pela praça central. Papai comprava picolé para nós e ficávamos vendo o movimento, as famílias passeando, os casais de namorados. Mamãe sempre usava um vestido bonito nesses dias, geralmente um azul claro, que papai dizia que combinava com os olhos dela. E eles andavam de mãos dadas, como 2 namorados. Naqueles momentos, eu achava que éramos a família mais feliz do mundo. Eu tinha minhas amiguinhas de escola, a Neide e a Celeste. Brincávamos de roda, de casinha e de professora. Neide morava perto do outro lado da rua e às vezes dormia lá em casa quando os pais dela iam a algum compromisso na cidade vizinha. Fazíamos cabaninhas com lençóis estendidos entre as cadeiras e contávamos histórias de arrepiar usando uma lanterna embaixo do rosto. A vida era simples, mas boa. Até os 10 anos, minha maior preocupação era se ia chover no dia do passeio da escola ou se ia sobrar um pedacinho do bolo de laranja que mamãe fazia aos sábados. Mas o destino tem dessas coisas, de mudar tudo quando a gente menos espera. Começou com uma tosse que mamãe não conseguia controlar. No início, ela dizia que não era nada, só uma gripezinha boba. Mas logo ela começou a emagrecer, a ficar mais cansada. As costuras começaram a demorar mais. Algumas clientes tiveram que procurar outra costureira porque mamãe não dava conta. Lembro que papai ficava nervoso com isso. Idalina, tu precisa ir ao doutor, ele dizia. Mas naquele tempo, ir ao médico era quase um luxo. Só quando a coisa estava muito feia mesmo. E quando finalmente ela foi, já era tarde. Tuberculose, disseram. Naquela época, não tinha os tratamentos de hoje. E mamãe, sempre tão cheia de vida, definhou na nossa frente como uma florzinha sem água. No dia em que ela nos deixou, o céu estava tão azul que parecia uma provocação. Como podia estar tão bonito lá fora quando dentro da nossa casa só havia dor? Tinha acabado de completar 11 anos. Tadeu estava com 13. Papai ficou como uma concha vazia, sentado na beira da cama onde mamãe tinha partido, olhando para as mãos como se procurasse nelas alguma resposta. O enterro foi simples, mas toda a cidade apareceu. Mamãe era querida por todos. Fizeram uma fila para nos dar os pêsames e eu só conseguia pensar que queria que todos fossem embora, que me deixassem sozinha com minha dor. Tadeu ficou durão, segurando as lágrimas, mas eu vi quando ele se escondeu atrás do galpão e chorou até soluçar. Voltamos para casa e o silêncio era como uma presença viva. Papai não dizia nada, mas começou a beber mais. Sempre teve seu traguinho depois do serviço, mas agora era diferente. Bebia até tarde, às vezes dormia na sala mesmo.
A oficina começou a receber menos encomendas, porque ele não entregava no prazo. O dinheiro ficou curto, e com ele, a paciência também. Tadeu tentava ajudar como podia. Aprendeu a cozinhar algumas coisas básicas, cuidava de mim quando papai estava indisposto. Mas ele também era só um menino, e logo as coisas pioraram de vez para nós. Foi uma semana depois do enterro. Eu não conseguia dormir no meu quarto sozinha. Toda vez que fechava os olhos, pensava que ia ouvir a tosse da mamãe no quarto ao lado, e quando lembrava que nunca mais ia ouvir, o choro vinha. Naquela noite, estava especialmente difícil. O vento batia na janela fazendo um barulho estranho, como se alguém estivesse arranhando para entrar. Levantei da cama e fui até o quarto de Tadeu, mas ele não estava lá. Depois descobri que tinha ido dormir na casa do nosso tio Jeremias para ajudar com uns trabalhos na lavoura no dia seguinte. Fiquei parada no corredor escuro, com medo de voltar para o meu quarto, mas com mais medo ainda de ficar ali. Foi quando a porta do quarto do papai se abriu. Ele estava de pé, a silhueta recortada pela luz fraca do lampião que ele mantinha aceso. — Hannah? O que foi, menina? Não consegue dormir? Ele perguntou. A voz dele estava diferente, mais pastosa por causa da bebida. Balancei a cabeça segurando o choro. Está com saudade da mãe, né? Eu também, ele disse, e então fez o convite que mudaria tudo. Vem, dorme aqui com o pai hoje, assim nenhum dos dois fica sozinho. Naquela noite, algo no olhar dele deveria ter me avisado. Mas eu era só uma menina com o coração partido pela perda da mãe. Como poderia saber o que aquele convite realmente significava? Como poderia imaginar que, ao deitar naquela cama, estava entrando em uma jaula da qual demoraria anos para escapar? Aquela primeira noite no quarto do papai foi estranha, mas não da forma como viria a ser depois. Ele me deitou na cama que antes era dos dois, da mamãe e dele, e se deitou do outro lado, deixando um espaço entre nós. Cheirava a cachaça e suor, mas também ao óleo de linhaça que ele usava nas madeiras. Fiquei olhando para o teto, para o mesmo lugar onde mamãe deve ter olhado tantas vezes. Sabe, filha, ele disse no escuro, às vezes Deus tira de nós o que mais amamos para ver se ainda sabemos amar. Não respondi. Estava pensando na mamãe, se ela podia nos ver de onde estava, se sabia o quanto estávamos sofrendo sem ela. Agora somos só nós três, continuou papai. Temos que cuidar uns dos outros. Dormi inquieta, mas dormi. Quando acordei, papai já tinha levantado e estava na cozinha preparando café. O cheiro de café passado era reconfortante, como se um pedacinho da rotina de antes ainda estivesse ali. Tadeu chegou da casa do tio Jeremias e olhou estranho quando me viu saindo do quarto do papai. Não disse nada, mas vi seus olhos se estreitarem. Pensei que seria só aquela noite, que era um consolo momentâneo para duas pessoas em luto. Mas na noite seguinte, quando me preparava para dormir no meu quarto, papai apareceu na porta. — Vem, filha, disse ele. Não é bom ficar sozinha com seus pensamentos nessa idade. E assim começou. Uma noite virou duas viraram uma semana e logo não havia mais convite. Era simplesmente onde eu dormia agora. Tadeu continuou estranhando, mas o que podia dizer? Era nosso pai, o homem que nos sustentava, que cuidava de nós agora que mamãe não estava mais. No começo, era só deitar lado a lado. Às vezes ele chorava baixinho, pensando que eu estava dormindo. Sentia pena dele, da sua dor. Mas logo percebi que a bebida estava mudando algo nele. Chegava cada vez mais tarde da venda do seu guaraci, cambaleando pelos corredores. E no escuro do quarto, seus soluços de choro foram se transformando em outra coisa. A primeira vez que senti a mão dele sobre mim foi como um choque. Tinha acabado de completar 11 anos e 2 meses. Fingi que estava dormindo, respirando devagar e ritmado, enquanto meu coração batia tão forte que achei que ele poderia ouvir. Eram mãos grandes e ásperas, calejadas pelo trabalho com madeiras duras. Mãos que um dia eu admirei vendo-as criar beleza a partir de troncos brutos. Agora, no escuro, aquelas mesmas mãos se moviam de um jeito que eu não entendia completamente, mas que me causava um desconforto profundo,
um nó na garganta, uma vontade de fugir. É só um carinho, ele sussurrava, mais para si mesmo que para mim. Todo pai dá carinho na filha. Seu hálito quente e azedo de cachaça chegava até mim, e eu me encolhia ainda mais, fingindo um sono profundo, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto e molhavam o travesseiro. Nas manhãs seguintes, ele agia normalmente. Preparava café, dava dinheiro para o pão, perguntava sobre a escola, como se nada tivesse acontecido. E eu, no início, quase acreditava que tinha sonhado, que aqueles carinhos eram pesadelos causados pela tristeza de perder mamãe. Mas então, a noite chegava novamente. Todo mundo tem um segredo em família, ele me disse uma vez, enquanto suas mãos percorriam lugares onde nunca deveriam estar. Isso é nosso segredo, Hannah. Se você contar para alguém, vão levar você e o Tadeu embora. E aí? Quem vai cuidar de vocês? O medo me paralisava. Medo de ser separada do meu irmão. Medo de ir para um lugar desconhecido. Medo de que ninguém acreditasse em mim contra a palavra de um adulto respeitado na comunidade. E, Deus me perdoe, medo de magoar meu próprio pai, que apesar de tudo, eu ainda amava de algum jeito confuso e dolorido. Tadeu começou a me olhar diferente. Não com raiva, mas com uma confusão triste. Ele tinha 13 anos, estava entrando na adolescência, começando a entender coisas que eu ainda não compreendia totalmente. Uma vez, ele tentou conversar comigo. Hannah, disse ele baixinho enquanto estávamos sozinhos no quintal. Por que você está dormindo no quarto do pai? É que tenho medo de dormir sozinha, respondi, os olhos fixos na terra batida sob meus pés. E ele te trata bem lá? A voz dele falhou um pouco. Não consegui responder, só dei de ombros. Tadeu ficou em silêncio por um longo tempo, então disse: se ele fizer alguma coisa, qualquer coisa que te deixe triste ou com medo, você me conta, tá? Promete? Prometi, mas era uma promessa vazia. Como poderia contar? Como colocar em palavras algo que eu mesma não entendia direito? Os meses se passaram e a situação foi piorando. Os carinhos se tornaram mais invasivos, mais dolorosos, mais assustadores. Eu desenvolvi estratégias, fingia estar doente, esperava ele beber até adormecer, tentava dormir no quarto de Tadeu quando papai saía à noite. Mas sempre havia uma noite em que não conseguia escapar. Na escola, minhas notas começaram a cair. Não conseguia me concentrar, vivia cansada. A professora Leonora percebeu a mudança. Hannah, está acontecendo alguma coisa em casa? Ela perguntou uma vez depois da aula. Balancei a cabeça negando, mas ela não pareceu convencida. Você sabe que pode contar comigo, não sabe? Para qualquer coisa. Quase contei naquele dia. Quase deixei tudo sair. Mas então lembrei das palavras dele. Nosso segredo. E do que aconteceria se eu falasse. Então engoli o choro e disse que estava apenas com saudades da minha mãe. O tempo passava diferente à noite. Os minutos se arrastavam enquanto eu esperava que ele adormecesse. Aprendi a reconhecer sua respiração pesada quando finalmente o álcool o vencia. Só então eu conseguia relaxar um pouco, encolhida na beirada da cama, o mais longe possível dele. Comecei a me odiar. A odiar meu corpo que estava começando a mudar, a odiar o espelho que me mostrava uma menina que já não reconhecia mais. Comecei a vestir roupas largas, a me esconder dentro delas. Parei de brincar com minhas amigas, de ir às festinhas da escola. Qualquer toque, mesmo inocente, me assustava. Mas a pior parte não eram as noites. A pior parte era como aquilo estava mudando a forma como eu via o mundo. Quando observava outras famílias na praça aos domingos, ficava me perguntando: será que também há segredos escondidos ali? Será que aquele pai, sorrindo para sua filha enquanto empurra seu balanço, também se transforma à noite? Foi numa dessas tardes de domingo, quase um ano depois que tudo começou, que tive uma espécie de revelação. Estávamos na praça, como era costume, mas agora era diferente.
Papai já não comprava picolé para nós, estava sempre irritado ou distante. Tadeu já quase não ficava em casa, passava cada vez mais tempo na casa do tio Jeremias. E eu estava ali, sentada num banco, observando as pessoas. Vi um pai com sua filha. Ela devia ter mais ou menos a minha idade, talvez 12 anos. Ele a abraçou, bagunçou seu cabelo carinhosamente e a colocou sobre os ombros para que pudesse ver melhor alguma coisa que acontecia do outro lado da praça. E nos olhos dela, em vez de medo, havia pura alegria. Confiança total. Foi como se uma cortina se rasgasse na minha frente. De repente, vi com clareza. O que estava acontecendo comigo não era normal. Não era carinho. Não era amor de pai. Era outra coisa, algo sujo, errado, que me destruía por dentro a cada noite. O amor verdadeiro de um pai se parecia com aquilo que eu estava vendo agora: proteção, respeito, alegria compartilhada. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. A confusão deu lugar a uma certeza dolorosa. O medo começou a dividir espaço com outro sentimento: raiva. Uma raiva profunda que queimava lentamente, como as brasas na oficina do meu pai quando ele forjava suas peças de metal. Uma raiva que, aos poucos, se transformaria em algo mais perigoso ainda: determinação. Naquela noite, quando ele voltou bêbado e suas mãos grandes e calejadas começaram a se mover no escuro, não fechei os olhos. Pela primeira vez, olhei diretamente para ele. Ele não notou, estava embriagado demais. Mas eu notei algo. Ele não era mais um gigante invencível aos meus olhos. Era apenas um homem fraco, quebrado pela dor, que buscava conforto da pior forma possível. E pela primeira vez, não senti apenas medo. Senti também pena. E a pena, misturada com a raiva, começou a me dar força. Um dia, pensei, enquanto ele finalmente caía no sono pesado da bebedeira. Um dia isso vai acabar. Não sabia como ainda, nem quando, mas a semente estava plantada. Eu tinha apenas 12 anos, mas naquele momento, algo adulto e perigoso começou a crescer dentro de mim. Algo que esperaria pacientemente pelo momento certo. Os 2 anos seguintes foram um pesadelo que parecia não ter fim. Quanto mais tempo passava, mais ousado e descuidado papai se tornava. O que antes acontecia apenas no escuro da noite, protegido pelo segredo do quarto, começou a acontecer em outros momentos, quando Tadeu não estava em casa. Na cozinha, quando eu lavava a louça. No corredor escuro, quando voltava do banheiro. A mão grande e áspera sempre encontrava um jeito de me alcançar, me prender, me machucar. O álcool piorou tudo. Não era mais apenas nos fins de semana. Agora, ele começava a beber logo depois do almoço. As encomendas na marcenaria caíram ainda mais. Clientes reclamavam de móveis mal acabados, prazos não cumpridos. Nossa situação financeira ficou crítica. Às vezes faltava comida na mesa. Tadeu, então com 15 anos, começou a trabalhar com o tio Jeremias na lavoura para trazer algum dinheiro para casa. Nessa época, Tadeu já desconfiava que algo muito errado acontecia. Ele me observava com um olhar triste e impotente. Uma vez, entrou no quarto enquanto papai estava me dando carinho, como ele chamava. Foi um momento terrível. Papai se levantou num pulo, cambaleando, e gritou para Tadeu sair. Os dois discutiram feio, e por um momento achei que iam se agredir. Tadeu tinha crescido, mas papai ainda era mais forte. No fim, Tadeu saiu batendo a porta, e ouvi quando ele também bateu a porta da rua. Ficou 2 dias sem voltar para casa. Quando voltou, tentou me convencer a ir com ele para a casa do tio Jeremias. "A gente pode fugir, Hannah", ele disse, os olhos ardendo de determinação. "Tio Jeremias vai entender quando eu contar. Ele pode nos ajudar." Mas o medo me paralisava. "E se ele não acreditar?" perguntei. "E se papai for buscar a gente? E se nos separarem? E se..." Não consegui terminar. Tadeu me abraçou e senti seu corpo magro tremendo contra o meu. Ele também tinha medo. Era só um menino tentando proteger a irmã mais nova.
Então vou juntar dinheiro, ele decidiu. Trabalho mais, guardo tudo e quando tiver o suficiente, a gente vai para Porto Alegre. Tenho um amigo que foi para lá, disse que tem trabalho. Vou te tirar daqui, Hannah, prometo. Eu queria acreditar nele, queria tanto. Mas as noites continuavam, implacáveis, e com elas, os carinhos que me deixavam doente por dentro. Foi nessa época que as pessoas da cidade começaram a falar. Pequenas cidades têm olhos em todos os cantos, e os vizinhos notavam as mudanças. Notavam que eu já não sorria, que andava sempre olhando para o chão. Notavam que papai bebia cada vez mais. Que Tadeu estava sempre com olheiras, sempre trabalhando para compensar o que papai não fazia mais. A professora Leonora voltou a me chamar depois da aula. Hannah, ela disse, colocando a mão gentilmente sobre meu ombro, um toque que me fez encolher instintivamente. Estou muito preocupada com você. Sei que perdeu sua mãe, que tem sido difícil, mas tem algo mais acontecendo, não tem? Você pode confiar em mim. Quase contei tudo naquele dia. Os olhos dela eram tão bondosos, tão sinceros. Mas então pensei em Tadeu, em nosso plano de juntar dinheiro e fugir. Se eu falasse, talvez tudo ficasse ainda pior. Talvez nem acreditassem em mim. Então apenas chorei, sem dizer nada, e ela me abraçou em silêncio. Em casa, as coisas chegaram ao ponto mais baixo no inverno dos meus 13 anos. Papai perdeu completamente o controle. A oficina estava praticamente abandonada. Ele passava os dias na venda, bebendo e voltava de noite, fora de si. Às vezes nem conseguia chegar ao quarto, desmaiava na sala mesmo. Eram as únicas noites em que eu conseguia dormir em paz. Tadeu, desesperado, trabalhava cada vez mais, assumindo o papel de provedor da casa. Ele tinha apenas 15 anos, mas já parecia um adulto, com o rosto magro e os olhos sempre cansados. Nossa relação se tornou estranha, tensa. Ele queria me proteger, mas não podia estar sempre presente. E quando não estava, papai se aproveitava. Uma noite, Tadeu chegou mais cedo do que o esperado. Papai estava na cozinha, me pressionando contra a pia, suas mãos entrando por baixo da minha blusa enquanto eu chorava silenciosamente. Tadeu viu tudo. O que aconteceu a seguir foi um borrão. Lembro de gritos, de móveis sendo derrubados. Lembro de Tadeu, meu irmão magro de 15 anos, pulando sobre nosso pai, tentando golpeá-lo. E lembro do som de algo quebrando, uma garrafa, e do sangue, tanto sangue. Papai tinha quebrado uma garrafa de cachaça na cabeça de Tadeu. Meu irmão caiu, sangrando muito. Corri para ele, gritando, mas papai me puxou pelo braço com tanta força que achei que ia quebrar. Ele tentou me matar, gritava papai. Vou chamar a polícia, vou mandar prender esse desgraçado. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Não era apenas medo ou raiva, era puro ódio. Um ódio que nunca tinha sentido antes. Se você chamar a polícia, falei, a voz estranhamente calma, vou contar tudo o que você faz comigo. Tudo. Ele me encarou, os olhos vermelhos e inchados, a barba por fazer, o cheiro de bebida impregnando tudo. Por um momento, vi medo em seus olhos, medo de uma menina de 13 anos. E aquilo me deu um poder que nunca tinha sentido antes. Tadeu precisou de pontos na cabeça. Inventamos uma história para o médico, que ele tinha caído e batido a cabeça na quina da mesa. Ninguém acreditou completamente, mas ninguém questionou muito também. Era assim que as coisas funcionavam em cidades pequenas naquela época. Depois disso, Tadeu nunca mais foi o mesmo. Algo havia se quebrado dentro dele também. 2 semanas depois, ele pegou suas poucas coisas e foi embora de casa. Vou para Porto Alegre, me disse, enquanto arrumava uma mochila pequena. Vou trabalhar, alugar um quarto e depois venho buscar você. Prometo, Hannah, não vou te deixar aqui para sempre. Chorei muito naquele dia. Implorei para que me levasse junto. Mas ele explicou que seria mais difícil conseguir trabalho e moradia com uma menina de 13 anos. Preciso me estabelecer primeiro, disse ele. Vai ser só por um tempo. Eu prometo. E assim, fiquei sozinha com papai.
Sem a presença protetora de Tadeu, sem ninguém para interferir, as coisas pioraram ainda mais. Os carinhos se tornaram mais violentos, mais frequentes. Não havia mais ninguém em casa para nos interromper, ninguém para quem gritar por socorro. Aprendi a me desligar durante aqueles momentos, a mandar minha mente para longe enquanto meu corpo ficava preso ali. Imaginava que estava na praça, comendo picolé com mamãe e Tadeu, ou no rio, onde íamos pescar nos verões antes de tudo desmoronar. Criava mundos inteiros dentro da minha cabeça, onde estava segura, protegida, amada do jeito certo. Mas a realidade sempre voltava, e com ela, a dor, a vergonha, a sensação de estar completamente sozinha no mundo. Os meses se passaram sem notícias de Tadeu. Comecei a temer que ele tivesse me esquecido, que tivesse seguido com a vida e me deixado para trás. Ou pior, que algo ruim tivesse acontecido a ele. Porto Alegre era uma cidade grande e perigosa para um menino do interior. Então, numa tarde chuvosa, quando eu voltava da escola, vi um envelope debaixo da porta. Dentro havia dinheiro. Não muito, mas mais do que eu já tinha visto junto. E um bilhete. Estou trabalhando numa fábrica. Tenho um quarto alugado. Ainda não é seguro te buscar, mas logo será. Aguenta firme. Te amo. T. Aquele bilhete me deu forças para suportar mais alguns meses. Guardei o dinheiro num esconderijo que fiz, sob uma tábua solta no meu antigo quarto. Comecei a planejar minha fuga, calculando quanto precisaria para a passagem de ônibus, quanto tempo levaria para chegar a Porto Alegre, como encontraria Tadeu quando chegasse lá. Mas o destino tinha outros planos. Uma noite, papai voltou para casa mais bêbado que o normal. Estava furioso, gritando sobre algum serviço que tinha dado errado, algum cliente que se recusou a pagar. Tentei me esconder no banheiro, mas ele arrombou a porta. "É tudo culpa sua!" gritava ele, embora não fizesse sentido algum. "Você e seu irmão, vocês arruinaram minha vida." O que aconteceu a seguir foi um pesadelo em câmera lenta. Ele me arrastou para o quarto, rasgou minhas roupas. Suas mãos, aquelas mãos grandes e calejadas que um dia construíram coisas bonitas, agora só destruíam. Destruíam minha infância, minha inocência, meu futuro. Tentei resistir. Pela primeira vez, realmente lutei. Arranhei, chutei, tentei gritar, mas ele era muito mais forte e o álcool parecia deixá-lo insensível à dor. Quando finalmente acabou, ele caiu num sono profundo, roncando alto, como se nada tivesse acontecido. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, para o mesmo lugar onde mamãe deve ter olhado tantas vezes. E foi então que tomei minha decisão. Não esperaria mais por Tadeu. Não aguentaria nem mais um dia naquela casa. De alguma forma, aquilo precisava acabar. E se ninguém me salvasse, eu teria que me salvar sozinha. Com esse pensamento, adormeci. Um sono perturbado, repleto de pesadelos. Mas quando acordei na manhã seguinte, algo havia mudado. Não era mais apenas uma menina assustada. Era uma sobrevivente com um plano. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança. Na manhã seguinte, àquela noite terrível, papai saiu cedo. Nem me olhou nos olhos durante o café, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse destruído mais um pedaço de mim na noite anterior. Seu rosto estava inchado, seus olhos vermelhos, as mãos trêmulas enquanto segurava a xícara. "Vou trabalhar na oficina hoje", murmurou. "Tenho um armário para entregar para o seu Bonifácio até o fim da semana." Assenti em silêncio. Já não me importava mais com seus planos, com suas promessas vazias de trabalho que raramente se concretizavam. Só queria que ele saísse, que me deixasse respirar por algumas horas. Quando ouvi a porta da oficina se fechar, fui até meu esconderijo e peguei o dinheiro que Tadeu tinha enviado. Contei as notas várias vezes. Seria suficiente para uma passagem até Porto Alegre? E como encontraria meu irmão numa cidade tão grande? O bilhete não tinha endereço, não tinha nenhuma indicação de onde ele estava.
O medo me paralisou novamente. Olhei pela janela e vi papai caminhando em direção à venda, provavelmente para comprar cachaça antes de começar a trabalhar. Seu andar já estava instável, mesmo àquela hora da manhã. De repente, tive uma certeza aterradora. Ele não mudaria. Nunca. Aquilo continuaria, noite após noite, até que... Até quando? Até eu conseguir fugir? Até ele me matar numa de suas explosões de raiva? Até eu me matar para escapar daquele inferno? Foi então que ouvi a voz da minha mãe, tão clara como se ela estivesse ao meu lado. Seja forte, minha filha. Faça o que precisa ser feito. Não era realmente a voz dela, claro. Era minha mente buscando forças onde podia. Mas aquilo me deu uma clareza que eu não tinha antes. Não podia esperar que alguém me salvasse. Nem Tadeu, nem a professora Leonora, nem os vizinhos que fingiam não ver o que acontecia em nossa casa. Eu tinha que me salvar. Passei o dia inteiro rondando a casa, inquieta, pensando no que fazer. Fugiria naquela mesma noite? Tentaria chegar à rodoviária sem ser vista? Pegaria o primeiro ônibus para longe dali? Mas para onde iria se não conseguisse encontrar Tadeu em Porto Alegre? Enquanto essas perguntas giravam na minha cabeça, meus pés me levaram até a oficina nos fundos da casa. Estava vazia. Papai provavelmente tinha ido à venda e não voltaria tão cedo. Entrei lentamente, respirando o cheiro familiar de madeira, verniz e óleo de linhaça. Ali era o reino dele, o lugar onde ele se transformava de um bêbado violento em um artesão respeitado. As ferramentas estavam espalhadas sobre a bancada, martelos, formões, serras, lixas, e ao fundo, coberta por uma fina camada de serragem, a serra de fita. Uma máquina grande e antiga que papai tinha comprado de segunda mão de uma marcenaria que fechou em Pelotas. O orgulho dele. A serra de fita estava silenciosa agora, mas eu sabia o barulho que fazia quando ligada. Um zunido agudo que se tornava um rugido quando a lâmina cortava a madeira. Tinha visto papai usá-la centenas de vezes, sempre com cuidado, sempre respeitando o poder da máquina. Isso aqui corta qualquer coisa, Hannah, ele me explicou uma vez, nos tempos em que ainda era um pai de verdade. Por isso tem que respeitar. Nunca mexe aqui quando eu não estiver junto. Olhei para a máquina por um longo tempo. Algo estava se formando na minha mente, algo escuro e definitivo. Não era bem um plano ainda, mas como um vislumbre de possibilidade. Assustador, mas também libertador. Quando voltei para casa, papai já tinha retornado. Estava na sala, uma garrafa pela metade ao seu lado, roncando no sofá velho. Olhei para ele e não senti nada, nem medo, nem raiva, nem ódio. Apenas uma certeza fria de que algo precisava mudar. Aquela noite foi uma das piores. Ele acordou por volta das 8, já procurando por mim. Tentei me trancar no banheiro, mas ele arrombou a porta novamente. "Vem aqui", ordenou, me arrastando para o quarto. "Preciso do meu carinho especial." E fechei os olhos enquanto suas mãos, aquelas mãos enormes e calejadas, começavam seu ritual terrível. Mas desta vez, em vez de me desligar completamente, uma parte de mim observava, estudava, memorizava cada movimento, cada hábito, cada fraqueza, como um predador estudando a presa. Na manhã seguinte, não consegui ir à escola. Meu corpo doía demais, minha alma estava em pedaços. Fiquei deitada, olhando para o teto, enquanto ouvia papai se movendo pela casa até finalmente sair. A porta da frente bateu, e o silêncio voltou a reinar. Levantei com dificuldade e fui até a janela. Vi quando ele cambaleou até a venda como todas as manhãs. Voltaria bêbado, tentaria trabalhar um pouco na oficina, beberia mais, e à noite, tudo recomeçaria. Foi então que tomei minha decisão. Não seria naquela noite. Precisava de um plano melhor, mais seguro. Precisava estudar seus hábitos, entender exatamente como a serra de fita funcionava, como a ligava, como a desligava. Precisava ter certeza.
Passei a semana seguinte observando. Ia para a escola, voltava, fazia o que ele mandava, suportava as noites. Mas agora com um propósito. Cada detalhe era importante. Descobri que todo sábado ele bebia mais que o normal. Que aos sábados à tarde, quando voltava da venda, ia direto para a oficina, determinado a mostrar para si mesmo que ainda era capaz de trabalhar. Descobri que quando bebia demais, ficava desajeitado, imprudente com as ferramentas. Já tinha se cortado várias vezes, pequenos acidentes que ele escondia com bandagens sujas. E o mais importante, descobri que ele nunca, jamais, desligava a chave de segurança da serra de fita. Perda de tempo, ele resmungava quando alguém mencionava o perigo. Conheço essa máquina como a palma da minha mão. No sábado, acordei com uma estranha calma, como se meu corpo soubesse que aquele seria o último dia. O último dia de medo, o último dia de dor. Preparei o café em silêncio, servi papai, que já parecia meio bêbado mesmo àquela hora da manhã. Vou trabalhar no armário do Bonifácio hoje, ele disse, mais para si mesmo que para mim. Vou terminar hoje mesmo. Sim, pai, respondi, a voz neutra. Ele me olhou surpreso. Fazia tempo que eu não respondia, que não reagia. Talvez tenha confundido minha calma com submissão, com aceitação. Talvez tenha pensado que finalmente tinha me quebrado por completo. Ele saiu para a venda como sempre. Esperei 1 hora, 2. Quando o relógio marcou 3 da tarde, ouvi a porta da frente. Passos pesados, arrastados. Um palavrão quando ele tropeçou no tapete. Depois, a porta dos fundos se abrindo e fechando. Ele tinha ido para a minha oficina. Esperei mais meia hora. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava clara como nunca. Lentamente, me levantei e fui até a cozinha. Peguei um copo d'água, bebi devagar. Então caminhei para a porta dos fundos, cruzei o pequeno quintal e parei na entrada da oficina. Ele estava de costas para mim, debruçado sobre a serra de fita, ajustando algo. A garrafa de cachaça estava ao seu lado, já pela metade. O cheiro forte de álcool se misturava ao de madeira recém-cortada. Suas mãos grandes e habilidosas, apesar da embriaguez, moviam-se com uma familiaridade nascida de décadas de prática. Entrei silenciosamente. Ele não ouviu. O rádio velho tocava alguma música sertaneja, abafando meus passos. Me aproximei mais, observando. As mãos dele estavam dentro da máquina agora, ajustando a tensão da lâmina. A serra estava desligada, mas a chave de segurança, aquela que deveria estar sempre travada quando se fazia ajustes, estava na posição ligada, como sempre. A chave de segurança ficava do lado direito da máquina, um botão vermelho grande e redondo. Bastava apertá-lo para que a serra ganhasse vida. Fiquei parada, observando suas mãos dentro da máquina. Aquelas mãos que tinham tirado minha infância, minha inocência, minha paz. Aquelas mãos que só traziam dor e vergonha. Grandes, ásperas, calejadas pelo trabalho com madeira e manchadas por anos de álcool. Hannah? A voz dele me surpreendeu. Tinha se virado e me visto parada ali. O que está fazendo aqui, menina? Já disse que não é para entrar na oficina quando estou trabalhando. Não respondi. Apenas dei um passo para o lado, me aproximando da chave de segurança. Tá me ouvindo? Sai daqui, vá fazer o jantar e depois... Ele sorriu de um jeito que me fez gelar por dentro. Depois vamos ter nosso momento especial, né? Foi aquele sorriso sujo, bêbado, aquela promessa de mais uma noite de terror. Foi isso que fez minha mão se mover. Um movimento rápido, decisivo, minha mão pequena contra o grande botão vermelho. O som da serra ganhando vida foi ensurdecedor no pequeno espaço. O rugido da lâmina girando em alta velocidade. E então, outro som. Um som que nunca esquecerei enquanto viver. O grito dele não foi um grito de raiva. Não foi como os gritos que eu estava acostumada a ouvir quando ele estava bêbado e furioso. Foi um grito de dor pura, de choque, de incredulidade. Um grito que começou grave e terminou num guincho agudo que não parecia humano.
Apertei o botão de emergência quase imediatamente, desligando a serra. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o grito. E então, o som de algo pingando no chão de madeira. Ping, 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 como chuva num telhado de zinco. Mas não era chuva. Naquele momento, algo estranho aconteceu comigo. Foi como se eu assistisse a cena de fora do meu corpo. Vi quando corri até ele, que tinha caído de joelhos, segurando os pulsos contra o peito. Vi quando gritei por socorro. Vi quando os vizinhos vieram correndo, quando alguém chamou a ambulância, quando me levaram para longe, enquanto diziam: "A coitadinha viu tudo, tirem ela daqui." E o tempo todo, uma voz dentro da minha cabeça repetia calmamente: "Acabou. Finalmente acabou." Os dias que se seguiram ao acidente passaram como num sonho febril. Lembro de estar no hospital, sentada num banco duro no corredor, enquanto pessoas iam e vinham sem me notar. Lembro do cheiro de desinfetante, do som distante de vozes e equipamentos médicos. Uma assistente social me fez perguntas, mas eu mal conseguia responder. "Foi um acidente", eu repetia, como se tivesse decorado a frase. Ele estava bêbado, sempre deixava a chave de segurança ligada. Não sei quanto tempo fiquei ali. Horas, talvez. Até que uma enfermeira veio até mim e disse que meu pai estava estabilizado, mas que tinha sofrido ferimentos graves. A lâmina da serra tinha cortado profundamente ambos os pulsos e as mãos, danificando tendões, músculos, ossos. Precisaria de várias cirurgias e, mesmo assim, nunca mais teria o movimento completo das mãos. "Ele está perguntando por você", disse a enfermeira. "Quer vê-lo?" Hesitei. Uma parte de mim queria correr dali, fugir o mais longe possível. Outra parte queria ver com meus próprios olhos que aquelas mãos, aquelas terríveis mãos, estavam finalmente neutralizadas. "Sim", respondi após um momento. Ele estava deitado numa cama branca, parecendo menor e mais frágil do que jamais o tinha visto. Seus braços estavam elevados sobre almofadas, envoltos em grossas bandagens brancas manchadas de vermelho. Seu rosto estava pálido, os olhos semicerrados. Mas quando me viu, eles se abriram completamente. "Hannah", murmurou, a voz rouca. Me aproximei lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido que ainda pode ser perigoso. Parei aos pés da cama, mantendo distância. "O médico disse que talvez nunca mais consiga trabalhar com marcenaria", ele falou, os olhos fixos no teto. "Minhas mãos, elas nunca mais vão ser as mesmas." Não respondi. O que poderia dizer? Que sentia muito? Seria uma mentira. Naquele momento, não sentia absolutamente nada por ele. "Você viu o que aconteceu?" Ele perguntou, me olhando de novo. Havia uma sombra de desconfiança em seus olhos, como se tentasse se lembrar exatamente da sequência de eventos antes do acidente. "Vi", respondi simplesmente. A chave de segurança estava ligada, como sempre. Ficamos em silêncio por um longo momento. Talvez ele tenha visto algo em meus olhos, algum vestígio do que realmente havia acontecido. Ou talvez fosse apenas a culpa que todos os alcoólatras carregam, aquela sensação constante de que fizeram algo terrível que não conseguem lembrar. Seja como for, ele desviou o olhar primeiro. "Chamei seu irmão", disse a assistente social quando saí do quarto. "Conseguimos localizá-lo em Porto Alegre. Ele está vindo para cá. Vai chegar amanhã cedo." Aquelas palavras acenderam uma pequena chama de esperança dentro de mim. Tadeu estava voltando. Eu não estaria mais sozinha. Passei a noite na casa de Dona Isaltina, nossa vizinha. Não consegui dormir, pensando no que diria a Tadeu quando o visse. Contaria a verdade? Toda a verdade? Ou manteria aquele último segredo só para mim? Quando o sol nasceu, já estava de pé, esperando ansiosamente. Por volta das 9 da manhã, um carro parou em frente à casa de Dona Isaltina. A porta se abriu, e lá estava ele. Meu irmão, meu protetor. Parecia mais velho, mais magro, mais sério. Mas quando me viu, seu rosto se iluminou com o mesmo sorriso de sempre. Corri para seus braços e desmoronei.
Todo o controle, toda a frieza que tinha mantido durante aqueles dias se dissolveu numa torrente de lágrimas. Ele me abraçou com força, como se quisesse compensar todo o tempo que estivemos separados. Eu deveria ter te levado comigo, ele sussurrou, a voz embargada. Me perdoa, Hannah. Me perdoa por ter deixado você sozinha com ele. Você voltou, consegui dizer entre soluços. É só o que importa. Tadeu foi ver nosso pai no hospital. Eu esperei no carro, incapaz de entrar naquele prédio novamente. Quando voltou, seu rosto estava sério, os lábios comprimidos numa linha fina. Ele não vai voltar para casa por um bom tempo, disse, ligando o carro. E quando voltar, não vamos estar lá. Como assim? Estou levando você comigo para Porto Alegre. Hoje mesmo. Já tenho um emprego fixo numa fábrica, um quarto alugado. Não é grande coisa, mas é longe dele. E quando ele receber alta, vai precisar de cuidados. Os médicos já disseram que vão interná-lo numa clínica de reabilitação para alcoólatras depois do hospital. Parece que o tio Jeremias vai ajudar com isso. Foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, respirei sem aquela sensação constante de medo e opressão. Estava livre. Finalmente livre. Tem certeza que podemos simplesmente ir? Perguntei, ainda incrédula. A assistente social já autorizou. Sou seu irmão, já tenho 16 anos, tenho emprego fixo. Com o estado em que ele está, ninguém vai questionar que você fique comigo. E se tentarem te mandar de volta ou para algum abrigo, a gente foge. Juro, Hannah, nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Voltamos para nossa casa para pegar algumas poucas coisas. Era estranho estar ali sem a presença ameaçadora dele. Entrei no meu antigo quarto, olhei para a janela que dava para o quintal, para as paredes com papel florido já desbotado. Peguei algumas roupas, uma foto de nossa mãe, o dinheiro que tinha escondido. Não queria mais nada daquele lugar. A oficina estava fechada com cadeado, uma fita amarela da polícia atravessada na porta. Cena de acidente, dizia. Olhei uma última vez para aquele lugar onde minha vida tinha mudado para sempre, e não senti remorso algum, apenas alívio. A viagem para Porto Alegre foi longa. Pegamos um ônibus que saía ao meio-dia e só chegamos à noite. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem mudar, as pequenas cidades dando lugar a campos abertos, e depois os campos cedendo espaço para prédios cada vez mais altos conforme nos aproximávamos da capital. É grande, né? Disse Tadeu, notando meu espanto quando finalmente chegamos. Assustei na primeira vez também. Mas você vai se acostumar. E aqui ninguém nos conhece. Podemos começar de novo. O quarto que Tadeu alugava ficava numa pensão no bairro Navegantes, perto da fábrica onde trabalhava. Era pequeno, com apenas uma cama de solteiro, uma mesinha e um armário. Vou dormir no chão, ele disse, colocando um colchonete que tinha conseguido emprestado. Amanhã mesmo começo a procurar um lugar maior para nós. Naquela primeira noite em Porto Alegre, deitada na cama, enquanto Tadeu dormia no chão, fiquei olhando para o teto desconhecido, ouvindo os sons estranhos da cidade grande. Carros, buzinas, vozes distantes, tão diferente do silêncio opressivo das noites em Jaguarão. E pela primeira vez em anos, não senti medo da escuridão. Os meses seguintes foram de adaptação. Tadeu continuou trabalhando na fábrica de móveis, usando a habilidade que tinha aprendido com nosso pai para algo positivo. Eu comecei a estudar numa escola pública perto da pensão. No início, era difícil. Eu mal falava, tinha medo de todo mundo, me assustava quando alguém levantava a voz ou fazia um movimento brusco perto de mim. Mas aos poucos, muito lentamente, fui me abrindo. Fiz uma amiga, Simone, uma menina de óculos grossos que também era nova na escola e tão tímida quanto eu. Comecei a tirar notas boas, a participar mais das aulas. A professora de português, Dona Ritinha, dizia que eu tinha talento para escrita, que deveria desenvolver isso. Tadeu encontrou um apartamento pequeno para alugarmos no bairro São Geraldo. Apenas um quarto, uma sala minúscula e uma cozinha.
mas era nosso. Nosso espaço seguro, longe dele. Às vezes recebia notícias sobre nosso pai através do tio Jeremias, que ligava de vez em quando. Soube que ele tinha saído do hospital após 3 meses, que tinha perdido grande parte da mobilidade nas mãos, que nunca mais poderia trabalhar como marceneiro, que estava na clínica de reabilitação tentando largar a bebida, que perguntava por nós. Eu ouvia tudo em silêncio, sem reação. Um dia, quase 1 ano após o acidente, Tadeu me trouxe uma carta dele. Não precisa ler se não quiser, disse meu irmão, mas achei que devia te entregar. Fiquei com a carta na mão por horas, sem coragem de abrir. Quando finalmente o fiz, encontrei uma letra trêmula e irregular. A letra de alguém que mal consegue segurar uma caneta. Era um pedido de perdão. Longo, confuso, repleto de justificativas sobre o álcool, sobre a dor de perder nossa mãe, sobre como ele não estava em seu juízo perfeito. Dizia que na clínica tinha entendido o mal que tinha feito, que nunca mais beberia, que queria nos ver, que poderíamos ser uma família de novo. No final escreveu: sei que o que fiz é imperdoável, mas preciso dizer isso. Aquele acidente, eu lembro de você lá, lembro do seu olhar, e por mais terrível que tenha sido, acho que salvou nossas vidas. Você teve a coragem que eu não tive para quebrar aquele ciclo. Rasguei a carta em pedaços pequenos e joguei no lixo. Não precisava do perdão dele. Não precisava que ele reconhecesse o que tinha acontecido realmente na oficina naquele dia. Não precisava de mais nada dele. Minha vida agora estava em Porto Alegre, com Tadeu, com a possibilidade de um futuro diferente. Um futuro onde eu não precisaria sentir medo das mãos de ninguém. Foi assim que, aos 14 anos, comecei minha vida de verdade. Não foi fácil. Havia pesadelos, crises de ansiedade, momentos em que algo tão simples como o cheiro de álcool ou o som de uma serra me fazia entrar em pânico. Mas havia também Tadeu, sempre ao meu lado. Havia Simone e sua amizade incondicional, mesmo sem saber toda a minha história. Havia Dona Ritinha, incentivando minha escrita, me mostrando que podia transformar a dor em algo belo através das palavras. E havia eu mesma, mais forte do que jamais imaginei ser. Uma sobrevivente. Alguém que teve coragem de fazer o que precisava ser feito para se libertar. Hoje, aos 73 anos, sentada na minha varanda em Novo Hamburgo, vejo o quanto a vida pode mudar. Quem diria que aquela menina assustada de Jaguarão um dia estaria aqui, serena, cercada de amor e paz? O caminho foi longo. De Porto Alegre vim parar aqui por causa do amor. Conheci meu Augusto quando tinha 23 anos. Ele trabalhava como contador na mesma fábrica onde Tadeu ainda estava empregado. Foi Tadeu quem nos apresentou, numa festa de fim de ano da empresa. Augusto era 10 anos mais velho que eu, já estabelecido na vida, com uma calma e paciência que me conquistaram aos poucos. No início, foi difícil. Eu ainda carregava as cicatrizes do passado, ainda tinha medo de homens, ainda acordava gritando no meio da noite. Mas Augusto nunca desistiu de mim. Esperou, paciente como só ele sabia ser. Quando finalmente contei toda a minha história, ele apenas segurou minhas mãos e disse: "Você é a pessoa mais forte que já conheci." Nos casamos em 1975, eu com 25 anos e ele com 35. Foi uma cerimônia pequena, só com os amigos mais próximos. Tadeu foi meu padrinho. Ele já estava casado com a Ivane, que conheceu na faculdade. Sim, meu irmão conseguiu estudar, virou engenheiro. Sempre foi o inteligente da família. Hoje eles moram em Florianópolis, têm 2 filhos já crescidos. Nos falamos toda semana pelo telefone. Augusto era de Novo Hamburgo e me trouxe para cá depois do casamento. Me apaixonei por essa cidade desde o primeiro dia. Tem algo na atmosfera daqui, no jeito das pessoas, que me fez sentir em casa de um jeito que nunca tinha sentido antes. Compramos nossa casinha, pequena mas confortável, com um jardim nos fundos onde Augusto plantava de tudo um pouco. Trabalhei como secretária numa escola por muitos anos, enquanto Augusto seguia na contabilidade. Não tivemos filhos logo de cara. Os médicos diziam que o trauma que vivi na adolescência tinha deixado marcas no meu corpo também, além das que carregava na alma.
Mas depois de 7 anos tentando, nossa Marta nasceu, trazendo uma alegria que eu nem imaginava ser possível. Marta foi uma bênção desde o primeiro choro. Uma menina saudável, forte, com os olhos do pai e, dizem, o meu sorriso. Criei ela com todo o amor que eu não tive na mesma idade. Protegi ela como uma leoa. Às vezes, Augusto dizia que eu era superprotetora demais, mas como poderia ser diferente? Eu sabia do que o mundo era capaz. Meu Augusto se foi faz 12 anos, um infarto fulminante. Estava no jardim, cuidando das roseiras que tanto amava, quando simplesmente caiu. Foi duro, muito duro. Mas eu tinha nossa Marta. Tinha nossa neta Clarinha, que na época tinha só 5 aninhos. Tinha uma vida construída com tanto esforço para seguir em frente. Clarinha, meu xodó. Hoje já está com 17 anos, imagine. Uma moça linda, inteligente, cheia de sonhos. Foi ela quem me incentivou a começar esses vídeos, dizendo que minhas histórias poderiam ajudar outras pessoas. No começo, achei uma loucura, mas ela insistiu tanto que acabei cedendo. Vó, você sobreviveu a tanta coisa, sua história precisa ser contada, ela dizia. E parece que estava certa, pelo carinho que recebo de vocês a cada vídeo. Minha rotina hoje é tranquila. Acordo cedinho, faço meu chimarrão, cuido das minhas plantas. 3 vezes por semana, vou ao grupo de artesanato da igreja, onde faço crochê e tricô para doação. Nas terças e quintas, dou aulas voluntárias de alfabetização para adultos na associação comunitária. É meu jeito de retribuir o que a professora Ritinha fez por mim tantos anos atrás, me mostrando que as palavras podem curar. Marta vem me visitar sempre, mora a apenas 20 minutos daqui. Clarinha, então, aparece quase todo dia depois da escola. Senta aqui comigo na varanda, me conta as novidades, me ensina a usar esse celular complicado, ri da minha dificuldade com a tecnologia. Quanto ao meu pai, ele morreu há muitos anos, na clínica de reabilitação. Nunca mais o vi depois daquele dia no hospital. Soube por Tadeu que ele nunca mais bebeu depois do acidente, que se tornou um homem quieto e arrependido. Que as mãos dele nunca se recuperaram completamente, ficaram como garras imóveis, incapazes de segurar até mesmo um copo direito. Por muito tempo, carreguei o peso do que fiz naquela oficina. Não era arrependimento, era mais um tipo de culpa silenciosa que me acompanhava. Tadeu foi o único que soube a verdade completa, e ele nunca me julgou. Você fez o que precisava ser feito, dizia ele quando o assunto vinha à tona. Ele destruiu nossa infância. Você garantiu nosso futuro. Com o tempo, aprendi a perdoar a mim mesma. Não foi fácil, exigiu anos de terapia. Sim, quando finalmente tive condições, busquei ajuda profissional. A doutora Nadir, minha psicóloga por mais de uma década, me ajudou a entender que aquela menina de 13 anos estava lutando por sua vida da única maneira que podia. Hoje, quando olho para trás, vejo não apenas a dor e o horror daqueles anos, mas também a força que descobri dentro de mim, a capacidade de sobreviver, de reconstruir, de amar apesar de tudo. Minha casa agora é meu refúgio. Cada cantinho tem um pouco da minha história. A cadeira de balanço que Augusto me deu em nosso 30º aniversário de casamento. As fotos de família nas paredes, Marta pequena no colo do pai, Clarinha em seu primeiro dia de escola, Tadeu e eu já adultos, braços dados, sorrisos sinceros depois de tanta luta. Os crochês coloridos que faço, espalhados pelos móveis. O jardim que mantenho florido o ano todo, mesmo no inverno. Esta é a vida que construí, das cinzas de um passado que tentou me destruir. Uma vida simples, mas cheia de significado. Uma vida onde as mãos que me tocam só trazem carinho verdadeiro, onde a noite não é mais fonte de terror, mas de descanso merecido. E é disso que mais me orgulho, não apenas de ter sobrevivido, mas de ter aprendido a viver plenamente, apesar de tudo. Meus queridos que me acompanharam até aqui, compartilhar essa história não foi fácil.
Por muitos anos, guardei esse segredo tão profundamente que quase consegui me convencer de que tinha acontecido com outra pessoa, não comigo. Mas aprendi que o silêncio só protege quem machuca, nunca quem foi machucado. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que esteja, quero que saiba, você não está sozinho. O que acontece entre quatro paredes, no escuro da noite, não é culpa sua. Nunca foi. A vergonha não pertence a você, mas a quem abusou da sua confiança, do seu corpo, da sua inocência. Demorei décadas para entender que aquela menina de Jaguarão não tinha escolha. Que quando as mãos que deveriam proteger se tornam as mãos que machucam, algo se quebra dentro de nós. Uma quebra tão profunda que parece impossível de consertar. Mas não é. A cicatrização vem com o tempo, com amor verdadeiro, com ajuda. Vem quando encontramos pessoas que nos valorizam pelo que somos, não pelo que podem tirar de nós. Vem quando aprendemos a confiar novamente, mesmo achando que nunca mais seríamos capazes disso. Em qualquer país, em qualquer cultura, existem recursos para ajudar. Busque as autoridades locais, organizações de proteção. Não tenha medo de falar. Sua voz é mais forte do que imagina. Quando finalmente contei minha história completa à minha psicóloga, foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Não precisamos carregar sozinhos aquilo que não criamos. As mãos que um dia me feriram nunca mais puderam tocar em ninguém. Mas as minhas mãos, minhas mãos tiveram um destino tão diferente. Com elas, embalei minha filha, acariciei minha neta, abracei meu marido, plantei flores, criei beleza com crochês, escrevi histórias, segurei as mãos de outros que precisavam de apoio. Minhas mãos construíram uma vida nova a partir das cinzas da antiga. Você também pode. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa quão profundo seja o poço, sempre há uma corda para subir. Não importa quantas vezes te disseram que você não vale nada. Isso sempre foi mentira. Quando olho para as rugas nas minhas mãos hoje, vejo um mapa das batalhas que venci, das alegrias que conquistei, do amor que dei e recebi. São mãos que conheceram o pior da humanidade, mas também o melhor. São mãos que sobreviveram, assim como eu. E você, meu querido, minha querida que está me ouvindo agora, preciso que faça algo muito importante. Preciso que se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias de superação. Essas histórias podem salvar vidas, podem mostrar a alguém que está sofrendo em silêncio que existe um caminho de saída. Cada inscrição é como uma mão estendida para quem precisa de esperança. E nos comentários, deixe a palavra sobrevive se você assistiu até aqui. É uma palavra poderosa, não é mesmo? Uma palavra que carrego com orgulho e que talvez você também carregue. Uma palavra que nos une, que mostra que somos mais fortes do que aquilo que tentou nos destruir. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. Sua ação pode ser a luz que alguém está procurando na escuridão. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me permitirem transformar minha dor em algo que pode ajudar. Essa é a verdadeira cura, quando nossa história pessoal se torna uma ponte para a cura de outros. Até o próximo vídeo, meus queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês.